Boa noite a todos, a todas, tanto presencialmente quanto virtualmente. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a doutrina espírita, contribuindo de alguma maneira para o nosso processo de evolução espiritual, nosso processo aqui enquanto espírito encarnado. O tema escolhido para a palestra de hoje é incerteza do futuro. Por que falar sobre isso? No capítulo que eu utilizei como referência, só está a incerteza do futuro. Um convite ao presente foi uma intuição que veio ao ler esse capítulo. Eu falei um pouco sobre Joana de Ângeles em outras palestras. E eu vou dar continuidade na palestra de hoje. O capítulo que eu utilizei foi o capítulo 8, Sicários da Alma. Sicário significa assassino. Assassinos da alma. Nesse capítulo, Joana vai trazer 3 assassinos da nossa alma. Um é o passado. O outro é a incerteza quanto ao futuro. E o terceiro, o desconhecimento de si mesmo. Quando a gente vai analisar a nossa existência, principalmente esses últimos anos, esse processo todo que a gente está vivendo de pandemia, quem imaginava que viria uma pandemia? Qual era a certeza que a gente tinha que existiria uma pandemia que iria assolar e tirar a vida aqui enquanto encarnado de muitas pessoas? Deixar outras com sequelas, outras preocupadas, angustiadas, e que até hoje isso reverbera na vida de muitas pessoas. Um outro capítulo que eu peguei para dar sustentação a essa nossa conversa foi o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé transporta montanhas. Nós vamos ver ao longo desse percurso aqui que a fé é um instrumento base para que a gente possa lidar com essa incerteza. Que é a fé que ela vai nos colocar diante da vida e que é essa fé mesmo que vai bancar a nossa existência. Uma pessoa sem fé, ela vive geralmente num estado de tristeza muito grande. Eu não tenho fé, então a pessoa fica sem esperança na vida, no porvir, não tem tanta coragem para poder enfrentar os obstáculos que aparecem, e a fé ela é um instrumento básico na nossa vida. E o segundo parágrafo que Joana vai trazer é sobre o passado. Essa nossa ideia de imortalidade da alma que o Espiritismo vem trazer. Se nós somos espíritos imortais, se a gente está aqui vivenciando uma experiência carnal, o que a gente pode fazer para poder dar um passo mais adiante na nossa vida? E o passado, ele vem justamente como algo que nos traz esse medo do futuro. Por quê? Nas nossas experiências passadas houveram sofrimento também. Então o que a gente imagina? Se eu sofri no passado, muitas vezes eu estou passando por dificuldade no presente, o que a gente pensa? No futuro vai ser parecido. Então o medo do futuro muitas vezes vem não exatamente do futuro, mas das experiências que a gente pode passar no futuro. Se a gente tivesse certeza de que tudo seria lindo, maravilhoso, será que a gente teria medo? Provavelmente não, né? Mas quando a gente observa a nossa vida e percebe que não tem garantias, não existem muitas garantias, o que a gente vai fazer? Se entregar muitas vezes a esse medo, a essa incerteza. Em face dos substratos do passado, a pessoa pressupõe que o futuro será carregado de problemas e desafios, exigindo-lhes continuar abraçado à cruz do sofrimento. Então tem pessoas que vão pensar dessa maneira: se eu sofri no passado, vou sofrer no futuro. E fica abraçado a essa cruz. Carrega o sofrimento como se fosse algo para a vida inteira. Mas o que a gente pode fazer para poder amenizar o nosso sofrimento? É esse convite. Quando eu falo um convite ao presente, é porque o nosso futuro vai depender exclusivamente do nosso presente. Assim como o nosso presente depende exclusivamente do nosso passado. Não tem como a gente dissociar essas 3 instâncias de tempo, presente, passado e futuro, porque estão todas conectadas. Se a gente quer um futuro um pouco mais confortável, sem tantas dores, sem tanto sofrimento, o que a gente está fazendo hoje, que no futuro a gente possa colher esses frutos? Hoje é a semente que a gente planta, para no futuro a gente colher. A questão da fé.
Essa é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos e Allan Kardec vão falar: a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. A fé, ela está diretamente relacionada à nossa confiança. Uma pessoa entregue às incertezas, ela está totalmente jogada a uma insegurança da vida. Se sente insegura, muitas vezes incapaz de realizar muitas coisas, muitas vezes não tão competente quanto gostaria, também de realizar muitas coisas, e a fé é esse instrumento que vai nos levar a atingir um objetivo. Ele continua: a fé vai dar uma espécie de lucidez, porque existe uma diferença entre uma fé cega, de que a minha vida vai ser maravilhosa, linda, maravilhosa, e eu não vou fazer nada para que isso aconteça, de uma fé raciocinada, que vai trazer essa lucidez, que é justamente esse questionamento. E aí, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo dessa minha existência enquanto espírito? Porque a gente vê muito o futuro agora, daqui a 50 anos, mas a nossa alma sendo imortal, a gente tem outras experiências aí pela frente para mais de milhares de anos, muitos milênios ainda. A nossa condição evolutiva enquanto espírito ainda é muito baixa. Nós estamos saindo agora de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É uma transição que está colocando a gente frente a frente às nossas próprias questões. O que é que eu estou fazendo para que eu possa me tratar com mais carinho, com mais amor? Né? Esses momentos de turbulência nos convidam a essa decisão de a gente fazer algo por nós mesmos, para que dessa maneira a gente faça algo para com o outro. Eu preciso estar bem, eu preciso gostar de mim, eu preciso ter todos esses recursos, todas essas virtudes para comigo, para que eu possa doar para o outro. Fica até mais fácil você doar aquilo que você já tem. Como é que eu vou doar algo que eu não tenho? É muito contraditório. Ela dá uma espécie de lucidez, faz esse vislumbre pelo pensamento, o objetivo que se procura e os meios de se chegar até esse objetivo. Então, quais são os meios que eu posso utilizar para chegar ao meu objetivo? Está vendo que a fé não é só atingir um objetivo, mas a gente analisar quais são os meios que eu já tenho ou que eu preciso para que esse objetivo possa ser alcançado no futuro. De modo que aquele a que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. A fé, ela nos traz essa segurança na vida. O passo seguro. Eu sei onde eu estou pisando porque eu tenho fé. E não é aquela fé de que eu vou pisar aqui e eu não vou cair. Mas que se eu cair, eu tenho todos os recursos para que possa me sustentar. Eu tenho Deus que me sustenta, eu tenho espiritualidade que está comigo, eu tenho todas as pessoas que possam me dar algum tipo de acolhimento. Não é que a gente não vai passar por dificuldade, não é porque eu tenho fé que eu não vou passar por dificuldade, mas eu vou ter requisito para enfrentá-las. Uma outra questão da fé é que existe uma fé robusta, essa fé que é muito rebuscada, né? Que vai trazer essa perseverança, vai nos dar energia para conquistar e enfrentar os obstáculos da nossa vida. E sejam esses obstáculos pequenos ou grandes. A gente geralmente pensa em obstáculo algo muito grandão, né? Algo assim. Mas as pequenas coisas do dia a dia, dependendo de quem você seja, das dificuldades que você esteja passando, dar o primeiro passo, levantar da cama, já é um obstáculo a ser enfrentado. Já é uma dificuldade que você tinha que, estou aqui fazendo algo diferente. Poxa, que legal. Não precisa construir uma casa, uma coisa assim mirabolante, né? Para poder você perceber que você está fazendo algo por você. Aí tem a fé que é vacilante, que é essa fé que vai trazer a incerteza. A hesitação das quais se nutrem os obstáculos. Então os obstáculos da nossa existência vão se nutrir nessa nossa fé que é meio assim capenga, né? Traz que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Então, se já desde o início eu acredito que eu não vou poder vencer, que minha vida vai ser ruim, que as coisas vão ser difíceis, que eu não vou ter requisito, que eu não vou ter recurso, como que a gente vai vencer algum obstáculo dessa maneira? Fica muito difícil. A nossa primeira mudança, ela precisa acontecer no nosso pensamento, nos nossos padrões de pensamento, para que a gente possa colocar no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Para que a gente possa começar a exercitar
Então, aprender isso é fundamental e colocar isso em prática é imprescindível. Uma das questões que a gente não escapa na nossa vida é o crescimento interior. Joana vai dizer que o crescimento interior ele é um imperativo da evolução. Não tem como escapar. A gente cresce ou cresce. Não tem como ficar meio termo, eu não quero, eu vou voltar. Não existe isso. É um imperativo. A gente que está aqui tem justamente essa finalidade de crescer interiormente. Mas aí vocês podem se questionar, mas como enfrentar as dificuldades que o crescimento interior traz? E principalmente essa incerteza do futuro. Ela vai trazer que viver cada minuto intensamente. É viver os momentos agora que estão colocados para a gente, as experiências desse momento, a gente vive, a gente se entrega. Porque muitas vezes a gente está vivendo o presente, pensando no futuro ou remoendo o passado. E o presente passa. E aí o que é que ela vai dizer? Que o futuro chega e se transforma em passado. O futuro é aquilo que daqui a 5 minutos vai se transformar em passado. Quando eu dei boa noite a vocês, já é passado. Agora eu já estou falando é presente. Quando finalizar essa palestra, vai ser passado também. Então o presente, o futuro, ele está constantemente se transformando em passado. E muitas vezes a nossa angústia, nossa dor, nosso sofrimento vem de não ter aproveitado o tempo que nos foi colocado e nos foi dado. Não é nem muitas vezes das coisas que a gente passou, mas porque a gente não utilizou do jeito que poderia ter feito melhor, que é a consciência de culpa. Agora que eu tenho consciência que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter feito melhor, eu estou angustiado, porque eu não aproveitei. E essa nossa existência nos convida a isso, a fazer algo diferente por nós mesmos, diferente de antigamente, porque nós estamos aqui vivendo essa experiência. E se a gente quer algo melhor ou diferente no futuro, a gente precisa analisar os nossos comportamentos de agora que possa nos trazer prejuízo futuramente e tentar erradicá-lo, compreendê-lo. E aí a gente pode falar das possibilidades para o futuro. Quais são as possibilidades para um futuro melhor? Eu lembro de um trecho de uma música de Kel Smith, que ela vai dizer que o presente é o presente que a vida nos deu. Então esse momento aqui e agora é um presente. O próprio nome já fala, né? Presente. A vida nos dá o presente como uma forma de compensar atos do nosso passado. Muitas vezes para corrigir aquilo que não foi tão legal, que não foi tão bom, que a gente se arrepende, mas a gente tem essa oportunidade. E pegando isso como algo para a nossa vida, a gente pode planejar um futuro melhor. Joana vai dizer que é um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, aquilo que está muito distante. Às vezes a gente pensa, né? O futuro é daqui a 30 anos, 5 anos, 4 anos, 1 mês, 2 meses. Ela vai dizer que se atiram realizações que deveriam ser executadas agora. No futuro eu vou perdoar. Quando eu tiver evoluído, eu vou ter mais paciência. Quando eu estiver na outra existência, eu vou ser melhor. Mas a gente pode executar isso agora. Se a gente quer ser melhor lá, vamos ver o que nos impede de ser melhor agora e tentar consertar. É muito uma relação de causa, né? Então, se eu quero ser melhor, então eu faço isso. Bem matemático isso, inclusive. Definindo circunstâncias e tempo. É uma questão de otimização mesmo da nossa vida. E aí, uma das perguntas é: o que eu posso fazer com o meu presente? Esse presente que é presente aqui agora e o presente que esse Deus está nos dando, que é essa existência atual. Os recursos disponíveis. Joana vai dizer que o desenho do planejamento do futuro ele é realizado com o material que você está utilizando neste momento. Então, recursos disponíveis. Muitas pessoas esperam ficar ricas para poder fazer uma caridade assim de grande porte. Mas uma escuta para uma pessoa já é uma forma de caridade. Um acolhimento, um abraço, um sorriso, tudo isso é uma forma de caridade. A gente não precisa ter tantos recursos. E a gente pode ajudar quem já tem. Se existe, por exemplo, a Mansão do Caminho, que tem todo um aparato ali espiritual, que já está fazendo obras de doações, de caridade para com as pessoas, por que a gente não se junta a eles?
é uma boa opção, já é algo que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem de tempo, 20 minutos, 10 minutos, uma ligação, um atendimento ali, aqui um atendimento fraterno, qualquer coisa que possa nos colocar a serviço do outro, para o bem, é uma forma de a gente se colocar nesse mundo fazendo algo benéfico para o outro e para com nós mesmos. E aí, Erasmo Carlos vai dizer que o hoje é a semente do amanhã. Eu não sei se vocês conhecem aquela música, acredito que a maioria vai conhecer, né? Que Gonzaguinha fez até uma interpretação: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então esse hoje é a semente do amanhã. Se a gente quer colher bons frutos no futuro, a gente planta bons frutos, boas sementes, agora no presente. É dessa maneira que a gente vai conhecer. Se eu quero uma saúde de ferro, eu cuido da minha saúde agora. Se eu quero, por exemplo, não ter diabetes, eu consumo menos açúcar, eu cuido das minhas emoções, porque vai interferir também. Se eu quero ter uma vida melhor com alguma pessoa lá no meu futuro, então eu cuido das minhas relações com essa pessoa agora no presente, porque está difícil. Então se está difícil agora e a gente quer algo melhor no futuro, vamos cuidar agora. Vamos deixar o futuro para o futuro. E aí ela vai dizer que assim, cada instante merece o investimento da atenção, dos cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Então é cada minuto a gente está construindo esse futuro, é cada segundo, cada tic-tac ali do relógio, cada batida de coração, é o momento que a gente está construindo esse futuro. As ocorrências que vão ter no futuro, elas decorrem das nossas atitudes se a gente age com precisão hoje. Então, agir com precisão vão ser eliminados muitos débitos do nosso passado, porque às vezes é parcelado. Né? Então, assim, uma dificuldade que eu estou passando hoje, eu posso passar ela também no futuro, porque já estava no meu plano reencarnatório. Mas se as minhas atitudes de hoje são boas, são benéficas, são salutares, futuramente isso pode ser suavizado. É meio que uma lógica um pouco meio que matemática mesmo, evitando-as mais tarde. O que fazer com o meu presente? Ainda continua nisso, né? Tomar decisões e fazer diferente do passado. É esse convite que Joana fala. Gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas, programa-se o porvir agradável e compensador. Compensa a dor. É a gente gerar essas decisões, a gente modificar os nossos hábitos, sejam eles alimentares, com a nossa família, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho. Quais são as decisões de hoje que eu posso tomar? Porque no início pode ser difícil. A gente precisa se deparar com os nossos egoísmos, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e tudo isso. Não é simplesmente mudar. Primeiro a gente tem que perceber, ter a sensibilidade de perceber que a gente precisa melhorar em alguma coisa. Eu preciso observar que eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, muitas vezes vaidosa, e eu preciso enxergar isso para mim. No meu passado, no meu presente, a gente não é só isso. Nós também somos bons, a gente age com boa vontade com as pessoas, nós também somos acolhedores, né? E tudo isso também é contabilizado na nossa existência. É suavizado nesse momento. As nossas atitudes boas, elas ficam registradas sim. E a gente precisa ir vendo o que pode ser feito de melhor cada vez mais. Para conosco, para com o outro, para com a comunidade, para com todas as pessoas que estão envolvidas na nossa existência atual. Para tanto, o cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. É necessário pensar alto, a fim de receber, a fim de colher resultados satisfatórios. Quem pensa a mesma coisa, recebe sempre aquilo que já tem. Então, se a gente está sempre pensando a mesma coisa, eu não presto, minha vida não presta, eu não gosto de fulano, a gente sempre vai receber isso. É o nosso padrão vibratório, tanto das pessoas que vão se aproximar da gente, quanto dos espíritos desencarnados. A nossa vibração, ela vai convidar aqueles que estão na mesma faixa. A gente sempre vai receber aquilo que a gente está dando. E da mesma maneira, a gente fica sempre estagnado se a gente não mudar o nosso padrão de pensamento. Fica sempre no mesmo lugar. A gente não volta, não retorna, mas fica ou no mesmo lugar, ou a gente vai evoluir. E se eu estou no mesmo padrão de pensamento, fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, revoltado com a vida, culpando o outro, porque minha vida não presta por causa de fulano,
a gente fica parado. Porque o outro não vai fazer isso por a gente. O outro não vai evoluir por a gente. O outro não vai desenvolver paciência por a gente. O outro é o outro. Eu sou eu. Variar para melhor é candidatar-se ao superior, ao não fluido. E aí chegamos no futuro. O futuro, ele é não delimitado, vazio e ameaçador. Se a gente não tem um planejamento do nosso futuro, desenhar o que a gente deseja, o que a gente quer, aquilo que faz sentido para a gente, o futuro vai ficar ameaçador. Ele vai ameaçar a trazer uma dor para a gente. Se a gente não começar a programar aquilo que a gente quer e agir em função disso. Como é que eu quero passar num concurso aí do STF e eu não estudo nem 5 minutos por dia? É muito difícil, né? Como é que eu quero ter uma relação saudável com os outros se eu também não quero ter uma reforma íntima comigo mesmo? Olhar para mim. Então esse futuro, ele vem ameaçador para a gente, porque a gente muitas vezes não se programa, não se planeja, não muda as nossas atitudes, não se conhece, né? E ele é não delimitado, por isso que é assim. Você joga o futuro. O futuro, o que é que pode acontecer no futuro? Ninguém sabe. E esse futuro, ele é a soma dos segundos, ele é a soma dos segundos que se transforma em milênios. Esses segundos é cada segundo. O futuro é a soma do segundo, né? Se eu quero uma soma muito alta, muito boa, correta, eu preciso aproveitar cada segundo de uma maneira eficaz. É mais execuível realizar-se em cada pequeno lapso de minutos do que aguardar a sucessão dos anos. Foi o que eu falei anteriormente. Daqui a 3 milhões de anos, daqui a 3 mil anos, nas próximas encarnações, eu mudo. Mas ela vai falar que é melhor você ir mudando a cada minuto, aos pouquinhos, né? Errou, corrige, ter humildade para voltar atrás. Eita, eu errei aqui, ó. Eu posso fazer diferente. E aí, para a gente poder chegar assim, a uma conclusão do que foi dito, Joana vai dizer que a luta fortalece o caráter e capacita o ser para os contínuos desafios que lhe facultam o crescimento interior. Se a gente tem uma visão dos nossos desafios, das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos obstáculos, de uma maneira muito pessimista, a gente não vai ter esse crescimento interior que eu falei anteriormente. Para ele existir, é necessário que a gente se entregue ao processo de reforma íntima. Vai doer? Não vai? Porque é dessa maneira que o nosso futuro vai ser um pouco mais gratificante. É passar pelas dificuldades hoje para que o futuro seja melhor. É eu passar por isso hoje, porque no meu futuro eu vou ser um espírito diferente. E ela vai continuar. Essa realização, ela é intransferível. O crescimento interior é intransferível. É aquele lugar onde o filho chora e a mãe não vê. É intransferível. Cada um vai crescer passo a passo, no seu tempo, e o outro não pode pegar isso por a gente. A gente chora, a gente se angustia porque o outro está sofrendo, mas é um processo dele. A gente se questiona, como é que eu posso fazer para amenizar e suavizar esse sofrimento dessa pessoa? Né? E qual é o momento que eu também preciso pedir ajuda quando eu não estiver bem, quando eu estiver ali passando por uma dificuldade? É nesses momentos que a gente vai começar a exercitar a nossa humildade em pedir ajuda para o outro, em oferecer ajuda. E aí ela vai dizer que essa realização, por ser intransferível, ela é como a sabedoria que se aprende, mas não se doa. A sabedoria, ela vai vir no processo de maturação, de maturidade do espírito. Isso é individual. A gente aprende, a gente pode até compartilhar com as pessoas as nossas experiências, mas não se doa aquilo que já é nosso. No sentido de que a experiência foi minha, o aprendizado foi meu. Por mais que eu falo para vocês como é que foi, como é que é, vocês nunca vão ter dimensão se vocês não passarem por isso. É algo que não se doa igualmente, se doa em palavras. Você fala, você aconselha, mas cada um tem seu próprio processo. E constituído de recursos valiosos, esses recursos necessitam de fatores que lhe propiciam desabrochar e crescer. Vivendo bem cada momento de profundidade, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante, porquanto será conforme os atos de ontem, em reencarnações passadas, e de hoje na existência atual.
que alterará o mapeamento do amanhã. Ela ainda vai continuar. Enquanto assim agir, o futuro se estará fazendo presente e logo o passado. E a gente sente falta, viu? Sempre tem insegurança. Enquanto agir assim, o futuro se estará fazendo presente e logo passado, sem qualquer insegurança ou incerteza maceradora, enriquecido pelas propostas agradáveis das perspectivas de êxito tornadas realidade. Então é dessa maneira, através desse crescimento interior, através desses obstáculos, dessas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, e tendo fé para superar, fazendo o que a gente deseja lá no futuro, porém respeitando passo a passo, que esse futuro será gratificante. Essa incerteza do futuro, ela será amenizada, porque a gente está fazendo algo por nós mesmos, a gente está trabalhando no nosso futuro. E são as nossas atitudes de hoje que vai nos levar nesse local, até esse lugar. Portanto, aqui é um trecho de uma música de Gonzaguinha, de Erasmo Carlos, que ele vai dizer: hoje é a semente do amanhã. Não se desespere, nem pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que ainda será. Essa é a minha mensagem de hoje.